o primeiro passo é a gente desenhar o eixo da nossa estrutura, conforme a estrutura original. Eu vou criar uma memória de cálculo aqui ao lado para a gente poder entender como que a gente vai chegar em determinados valores. Então, a maneira que eu vou mostrar para vocês, uma maneira prática, é a gente fazer a verificação de como que a força vai estar agindo aqui, ó, no diagrama. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Essa força, teoricamente, ela está empurrando aqui, ó, a estrutura para cima. Então, eu vou fazer o traçado do diagrama para cima, tá? Mas ao fazer esse traçado, eu vou considerar tudo que eu desenhar para cima com valores positivos, tá? Para usar essa regrinha que eu estou explicando, precisa seguir esse critério. A força está para cima, eu vou desenhar o diagrama para cima, como se ela estivesse empurrando o diagrama. Se eu desenho para cima, esse diagrama será positivo. Agora, observação, isso vai ter o valor da esquerda para a direita, tá? Conforme a gente tem aqui, ó, nessa convenção. Eu só estou fazendo da esquerda para a direita, ó, empurrou para cima, positivo. Se eu estiver fazendo da direita para a esquerda, empurrou para baixo, positivo. Então, eu vou colocar aqui uma memória de cálculo para o traçado do diagrama. O Q está simbolizando o esforço cortante e o A é o ponto onde eu vou encontrar esse esforço. Como eu falei, ó, a força VA está empurrando para cima, então empurrar para cima é positivo com o valor da força. Tá? Todos esses valores serão em quilonewton, já que as minhas forças estão em quilonewton. Quando eu chegar aqui, ó, no ponto, ao caminhar aqui pela estrutura, ó, eu não encontro nenhuma força. Sendo assim, quando ele chega lá no ponto C, aparece uma força que empurra um pouquinho para baixo, tá? Ou seja, empurrou para baixo é negativo. Então, eu tenho o valor positivo de VA, empurrando para cima, chegou em C, virou negativo. Então, a resolução disso daqui dá 13 kN positivo. No decorrer da estrutura, ele também não encontra nenhuma força para alterar esse valor aqui que nós acabamos de calcular. Quando ele chega no ponto D, ele encontra mais uma força que empurra para baixo. Ou seja, desse valor de 13 que eu tinha, eu diminuo 50, totalizando aqui menos 37 kN. E ele, continuando aqui a análise para a estrutura, ó, ele chega até o ponto B, onde ele não encontra nenhuma força para alterar esse valor. Então, o traçado do diagrama ficaria positivo, a gente falou que é para cima, então 23 para cima. E ele vem andando, ó, porque ele não encontra nada. Quando ele chega aqui no ponto C, que ele encontrou a carga de 10, ele desce 10, ficando com 13. Então, 23 aqui, continua com 13 e não encontra nada. Quando ele chega aqui, ó, no ponto D, ele encontra 50 que empurra para baixo. Então, aqui é 13. E quando ele encontra o 50, ele fica com menos 37. Continua até chegar na parte da reação VB, que empurra de volta aqui, ó, fechando o diagrama. Positivo nós vimos que é para cima, negativo para baixo. Existe algo importante no traçado, na definição do traçado do diagrama de esforço cortante, que é a unidade. Eu posso colocar a unidade ao lado dos numerozinhos, o que me daria muito trabalho, porque eu teria que ficar repetindo eles. Ou eu posso colocar em evidência essa unidade, tá? Identificar qual é o diagrama que eu estou traçando.